Junho está se indo, estamos fechando o primeiro semestre, vamos abrir o segundo semestre no final de semana, com o início de julho, e julho com uma programação muito especial, porque é um mês dedicado a ações voltadas à prevenção de desastres. É o Julho Laranja. E para falar sobre essa programação, eu recebo aqui o secretário da Defesa Civil de Blumenau, Coronel Carlos Olímpio Menestrina. Obrigado, Coronel, pela participação aqui nessa manhã. Bom dia, Thais. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, falar um pouco da nossa Defesa Civil, da nossa cidade de Blumenau, nesse contexto que é o Julho Laranja, que exatamente foi definido em lei como o mês da Defesa Civil, exatamente remontando a grande enchente que Blumenau enfrentou no ano de 1983, que é a enchente mais duradoura, né, na história das enchentes que atingiu a cidade de Blumenau. Esse ano, inclusive, né, completa-se 40 anos dessa enchente de 1983. Então tem uma data muito forte, muito marcante, né? O que está previsto na programação para destacar isso? Exatamente. Então a gente procurou dar um enfoque especial neste ano à enchente de 1983 em função dos 40 anos de vivenciados, né, passados. E a abertura será na próxima sexta-feira, quando nós teremos a presença do hoje senador Esperidião Amin Elou Filho, que na época ele era governador do estado de Santa Catarina. Outra personagem também importante é o prefeito Dalto dos Reis, que infelizmente ele não vai estar presente porque ele se encontra aí fora de Blumenau tratando de um problema de saúde, mas então são as duas grandes personagens que como gestores vivenciaram aquela grande tragédia, né, que foi a enchente de 83, que ficou em torno de 32 dias, né, assolando a cidade de Blumenau. Obviamente que existem outras personagens que fizeram parte, a população de Blumenau fez parte, né? Mas a gente acabou enfocando exatamente no gestor principal, que era o governador na época, para que ele possa fazer aí uma avaliação, né, do que mudou na realidade dentro do próprio sistema político, né? Ele como a pessoa que vivenciou e que na carreira toda foi governador, senador, deputado, né? Para que ele nos traga então um pouco da experiência, da vivência e como ele mesmo intitulou, né? Enchente de 1983, 40 anos depois. Então vamos ver o que ele tem a nos dizer, né, a colaborar, mas na realidade o grande chamado nesse contexto todo é para a gente relembrar o que aconteceu e cada vez mais estarmos preparados e termos a consciência de que o evento climático pode acontecer a qualquer momento e por isso mesmo a gente tem que estar sempre afinado e com os nossos protocolos sempre em dia para que se ele vier a gente possa enfrentá-lo com o maior número de consequências e sequelas possíveis. Fazem 40 anos, temos uma geração que nem sabe o que é enchente, Coronel. Exatamente. Aqui na nossa cidade, porque exatamente, com o passar do tempo esse quadro foi se alterando, né? Hoje as enchentes, pelo menos aqui em Blumenau, não são tão comuns como outros desastres naturais que acontecem. Mas lá em 83, Coronel, o senhor estava em Blumenau? Eu estava, na realidade, na academia de formação militar estadual em Florianópolis, né? E naquele ano, então, a academia resolveu fechar as portas e encaminhar os cadetes que lá estavam, os alunos que lá estavam, para auxiliar nas cidades. Como eu era da região de Blumenau, eu fui designado para ajudar em Blumenau em todos os momentos que fosse necessário, exatamente para facilitar aí a recuperação e atendimento às pessoas atingidas. Então o senhor acabou não vivendo aquela época aqui em loco? Não, eu na verdade estou em Blumenau desde 1974, aqui eu cheguei para fazer meus estudos e eu fiquei esse período fora exatamente, e quando aconteceu esse fato de 83, essa grande enchente, nós acabamos chegando aqui logo na metade de julho,
para fazer esse auxílio. E em 84 já estava formado, me formei na Academia da Polícia Militar em Florianópolis no final de 83, e 84 então já como oficial eu já servia na região de Blumenau. Bom, as lembranças daquela enchente nos remetem ao sistema de contenção em situação das barragens aqui no Alto Vale. Aliás, é esse sistema que fez com que toda essa situação mudasse para nós aqui, pelo menos, né, com o passar dos anos, principalmente depois da chegada da barragem de José Boatê. O problema é que essas ferramentas precisam de manutenção. E também, com o passar do tempo, muita coisa foi deixada de lado. Inclusive, né, Coronel, nesse início de semana nós tivemos uma audiência pública para, mais uma vez, discutir a necessidade de atenção e melhoria nas barragens, principalmente de José Boatê, que nos interessa mais diretamente e que passa por muitas dificuldades. Bom, primeiro até fazer uma referência que essas barragens fazem parte de um grande projeto. Nós temos uma parceria com o governo japonês, um grande projeto da JICA, que é uma comissão que está no Brasil desde a década de 70, onde fez esse estudo e essa projeção de todos esses sistemas, né, de contenção para que a gente possa reduzir o impacto das águas. Em 83 só estavam ativas Ituporanga e Itaió, que ela repercute em torno de meio metro em água em Blumenau, e a de José Boatê ainda não estava pronta. Ela foi entregue em 1992 e, coincidentemente, a história fala isso, né? Depois de 92, nós não tivemos mais nenhuma enchente que ultrapassasse os 14 metros. Então, é óbvio dizer de que ela representa para nós aqui em torno de 2 metros, para mais ou para menos, estando ela operando ou não. Em 2018, quando eu reassumi a Defesa Civil, eu, sabendo desse imbróglio com a comunidade indígena, que já vem se estendendo de mais de uma década, eu, juntamente com o prefeito Mário, nós oficiamos a todas as instâncias que têm alguma responsabilidade, da Justiça, Ministério Público, Procuradoria Gerais, Defesa Civis, e desses ofícios nós tivemos o retorno de 2 situações: a Defesa Civil do Estado, que convocou uma reunião com a comunidade indígena, e o segundo, um Procurador-Geral da República, onde determinou que a Defesa Civil do Estado, a quem cabe a operacionalização, encontrasse uma forma, nem que fosse paliativa, para operar a barragem quando fosse necessário, porque nós demonstramos, através de dados, de que nós temos em torno de quase 1,5 milhão de pessoas a jusante, ou seja, abaixo da barragem, que dependem, o seu patrimônio, as suas vidas, dependem da operação daquela ferramenta, que é uma ferramenta feita com recursos públicos, com o objetivo de beneficiar o público, né, a coletividade, a sociedade. Então ela determinou, e o governo do estado demonstrou, inclusive através de um vídeo, de que ele tem condições de operar essa barragem em até 4 horas, permitindo o fechamento. E eu não pude estar em Rio do Sul, o prefeito e minha diretora esteve, e eu fiz questão de que ela fizesse essa pergunta, como é que estava esse sistema, e foi confirmado então que esse sistema está ativo. Se houver a necessidade, por uma questão de quantidade de chuva, que precisasse fechar os comportas, a Defesa Civil do Estado tem essa capacidade então operativa, com um caminhão hidráulico móvel. Inclusive a empresa que ganhou essa licitação é uma empresa de Blumenau, então está pronta para fechar caso necessário. Obviamente que nós precisamos de uma decisão final para aquilo, porque esse imbróglio toda a vida deixa a todos nós, né, com uma sensibilidade e a sensação de que a gente não está coberto. Por isso que nós precisamos que os órgãos responsáveis, que é o governo federal, que é o governo estadual e a própria justiça, definam as medidas que são justas para a comunidade indígena e também para os moradores que precisam desse equipamento. Agora, de 80 para cá, né, Coronel, muita coisa mudou, né? Mais aterros, tá tudo muito diferente, a cidade se preparou melhor, tem um sistema de alerta melhor, tem sistema de prevenção mais
mais avançado. E até o clima mudou, né? Aqueles longos períodos de chuvas constantes já não são mais tão comuns. Hoje a chuva é mais curta e ao mesmo tempo mais localizada, o que gera uma outra preocupação, porque essa é de difícil previsão, né? Você até pode prever que vai vir um volume significativo de chuva, mas ainda não tem precisão de prever onde isso vai cair, se vai ser espalhado ou localizado, né? Então essas alterações todas fazem com que também esses sistemas vão se adaptando, né? Eu sempre digo que houve dois grandes divisores, né? Um foi a enchente de 83 e 84, onde despertou a necessidade de aumento de estrutura, né? De aprimoramento da estrutura, e outro foi 2008, acho que todos nós vivenciamos, né? São poucas as pessoas que não vivenciaram, que são mais novas, que também foi o grande articulador em termos de mudança de comportamento, de estrutura, de equipamentos, né? E de lá para cá a gente tem uma estrutura mais eficaz no que diz respeito a essa previsão e até ao próprio enfrentamento. Mas, obviamente, como você disse, hoje Blumenau tem três grandes desafios, né? Três grandes demandas, né? Que são as enchentes, que eu digo sempre que é a mais fácil de ser enfrentada, de ser gerida, porque a gente acompanha a evolução, né, gradativa do Rio Itagiaçu, dá tempo para a gente tomar as medidas, de informar a sociedade, as pessoas atingidas, através do sistema de cotas, cada um sabe com que nível do rio a água chega na sua casa, então fica mais fácil. Os dois outros grandes desafios é a enxurrada, aquilo que você comentou, que ela vem de forma pontual, com um poder destrutivo muitas vezes elevado, acompanhado de granizo, de descargas elétricas, de vento, né, onde os prejuízos são enormes, e também a própria previsão, apesar de nós termos aqui em Blumenau hoje, desde 2008, quando foi feito o planejamento, uma equipe de meteorologistas, né, que fazem essa previsão, conseguem estimar de forma mais aproximada, então a gente consegue emitir esses alertas através do nosso aplicativo Alerta Blue, esses alertas de quantidade aproximada e região aproximada a ser atingida. Mas esse é o grande desafio. E o terceiro, promovido pelos dois primeiros, que são os deslizamentos de terra, que após 2008, né, tomaram uma grandiosidade, né, muito grande, e hoje é uma das áreas sensíveis que quando chove uma semana ininterrupta, o solo fica saturado, e essa possibilidade é bastante grande, principalmente naquelas áreas onde já teve algum histórico de deslizamento a partir de 2008. É verdade, né? E nesse sentido, Coronel, a gente tem hoje um inverno sob o efeito do El Niño. Para nós aqui é preocupante porque esse fenômeno traz muita chuva aqui para a região sul do Brasil. E isso gera uma preocupação. Daí todo o sistema de alerta volta de novo a ser questionado. O que pode vir pela frente? Ainda não se tem uma previsão de volume de chuva que pode vir, mas sabe-se que por pelo menos 2-3 meses devemos ter uma sequência de chuva muito forte, né? Isso gera mais preocupação ainda, aumenta toda a preocupação? Sim, já está confirmado então a presença do El Niño neste ano. Obviamente a gente não pode alertar e nem alarmar antecipadamente, mas nós temos essa condição, essa possibilidade do aumento da condição de chuva neste ano, e os nossos meteorologistas, nossos técnicos estão acompanhando toda essa evolução, e obviamente que a informação será prestada no momento certo, né, quando se tiver também a certeza. Por isso que é importante as pessoas que tiverem, então, acho que todo mundo hoje tem um celular, que baixe o aplicativo Alerta Blue e acompanhe, né, as informações ali prestadas, e também, obviamente, a própria imprensa regular, né, que replica e é um apoio bastante importante para nós na divulgação, porque todo mundo escuta uma rádio, assiste uma televisão, para que eles possam, então, acatar esses avisos que são dados. A gente sempre tem uma grande preocupação com as redes sociais, que nas redes sociais perambulam muitas informações
desconexas, sem veracidade, e acabam alarmando muitas vezes. Eu já tive contatos de pessoas que receberam, esses dias eu estava passando um vídeo que dizia que no Brasil, na região sul, vai chegar a menos 10 graus centígrados do frio, né? Então isso acabou alarmando e muita gente perguntando se era verdade, tá? Então sempre procurem, a comunidade sempre prestar atenção aos órgãos públicos responsáveis que emitem esses avisos e à imprensa regular que normalmente replicam essas informações e esses alertas para que as pessoas possam então ter uma noção do que realmente poderá acontecer. E aproveitando essa oportunidade, Coronel, chamar a atenção da nossa audiência, né? Muitas vezes assistem canais de TV que são rede nacional. Aí vem a previsão do tempo, aí eles falam, para o sul está prevista a chegada de chuva em Santa Catarina, X milímetro. Eles estão generalizando a situação pela informação que tem. Aí assiste um canal de televisão que é da rede estadual, aí fala de uma região toda, previsão tal. Então qual é o nosso foco? O nosso foco é saber o nosso local, né? Por isso a importância de você acompanhar as informações locais nesse sentido, porque o que vem para o sul, ou está previsto para o sul, ou para uma região, pode não ser o mesmo de uma determinada localidade, né? Exatamente. E Blumenau tem esse privilégio de ter uma previsão própria. Exato. Foi nesse contexto que a Prefeitura de Blumenau decidiu, então, criar essa equipe, esse grupo, né? De meteorologistas para fazer essa previsão. Nós tivemos já, inclusive, alguns problemas no estado de Santa Catarina, quando a Defesa Civil do estado noticiou que iria chover 100 milímetros de água, e para quem mora numa cidade que nem Blumenau, que tem um histórico de enchentes, o pessoal começou a entrar em pânico. 100 milímetros de chuva, pontualmente, é muita chuva, né? E muita coisa pode acontecer. Aí nós recorremos às nossas equipes e disseram, não, essa previsão não é para o Vale do Itajaí, essa previsão é para o sul do estado. Pois é. Inclusive, nós tivemos que emitir uma nota em cima da nota da Defesa Civil do Estado, esclarecendo a toda a comunidade que eles pudessem ficar tranquilos que essa quantidade não era para nós. Né? Então, a gente está tentando ajustar também com a própria Defesa Civil do Estado, que emite também, através da equipe de meteorologistas dele, essas informações, para que eles sejam mais específicos. Mas, mesmo assim, como você falou, você de forma muito objetiva, as pessoas busquem sempre informações dos órgãos do local, seja da Prefeitura, da Defesa Civil ou da própria imprensa que replica as nossas informações. E inclusive, esse sistema de meteorologia que a Prefeitura Municipal de Blumenau tem, nós estamos conversando com a própria ANVI, que é a Associação dos Municípios do Vale Europeu, para que ela possa ser estendida para todos os municípios, 14 municípios da região aqui, porque todos têm a mesma característica. A chuva que vai atingir Blumenau vai ser a mesma chuva que vai atingir... É bem semelhante, né? Exatamente, Pomerode, Indaial, Timbó, ou um pouco mais acima, Brito Novo, né, Rio dos Cedros, Gaspar. Então, a gente está bem avançado nesse ponto com o diretor-geral, que é o Cássio Quadros, para que a gente possa, então, estender essa possibilidade dessa previsão ser feita para todos os municípios. O que seria muito interessante, né? E mais segura também a previsão aqui para a nossa região. Coronel, então a partir de amanhã, né, tem a abertura da programação do Julho Laranja. Quando a gente fala em prevenção de desastres, o que essa programação traz e o que ela entende por desastre? É esse tipo de desastre relacionado ao clima só apenas? Bem, hoje, na realidade, há tempos passados, a Defesa Civil existia para somente avaliar as condições até de enchentes, né? Em 2008 mudou radicalmente esse processo. E também, com o passar do tempo, agregou-se outros fenômenos que podem acontecer, não só os naturais, né? Nós temos aqui em Blumenau fenômenos envolvendo produtos químicos. Nós temos o problema da própria greve dos caminhoneiros, que nos trouxe aí uma dificuldade de trazer insumos principalmente para a manutenção da vida, que são insumos para os hospitais, para as ambulâncias, para os caminhões de bombeiro, para os carros de polícia. Nós temos, ano retrasado, nós fizemos inclusive um simulado de evacuação de uma unidade hospitalar,
porque nós vemos Brasil afora aí muitos incêndios, principalmente em unidades hospitalares, Isso. e as pessoas, os pacientes morrendo por falta de protocolos bem definidos de atendimento. Então, nós fizemos um simulado que foi um grande sucesso, nós fizemos evacuação do Hospital Santa Isabel, porque você imagina, você sair de um edifício já é difícil. Imagina você ter que tirar uma pessoa que está lá na UTI ou acamada com aparelhos, que dependendo desses aparelhos para sobrevivência. Então, isso tem que ter protocolos bem definidos. E a Defesa Civil tem exatamente essa função: criar protocolos para facilitar a manutenção da vida e a manutenção e preservação do patrimônio. Juntamente, obviamente, com todos os nossos parceiros, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Exército Brasileiro, radioamadores, então o SAMU. Então nós temos aí o grupo de ações coordenadas, porque é composto por todas essas entidades, que cada um, obviamente, dentro dos seus protocolos específicos da própria unidade, eles atendem e nos ajudam, então, a criar, né, um atendimento mais profissional e mais fácil quando acontecer um tipo de evento, seja ele natural ou não. Então, tudo isso se relaciona à programação do Julho Laranja, né? Exatamente. Coronel, a gente teve um evento diferenciado, foi o ataque a uma creche aqui em Blumenau, que também não sabemos nos comportarmos diante disso tudo, como o senhor disse, temos que preservar a vida, né? Nesse sentido, também já se estuda a possibilidade de fazer algum treinamento nesse sentido para escola e CIs aqui da cidade? Bom, dia 4 de julho, que é semana que vem, nós temos um simulado de evacuação de todas as unidades educacionais do município. Esse treinamento é feito todo ano. Em relação ao ataque, que envolve uma situação um pouco diferente, que na realidade não é uma questão de evacuação, e sim de fuga, de fuga, né? Dentro das diretrizes e das ações definidas pela Prefeitura Municipal, uma delas é a confecção do plano de contingência para esse tipo de enfrentamento. Nós estamos aí já com um profissional nosso que está reunindo todas as informações, que é o nosso engenheiro e também professor, né, Roberto Bueno, que está já na fase praticamente final da confecção desse plano, que é um plano diferenciado, é um plano complexo, porque nós não temos expertises em Santa Catarina e no próprio Brasil. São poucas as fontes de pesquisa possíveis para a gente realizar. Mas então foi formado um grupo com a participação de todas as entidades que envolvem o sistema de segurança de Santa Catarina, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica, SAMU, as secretarias que fazem parte, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a própria Defesa Civil. Então a gente está conseguindo agora fazer esse encaminhamento e provavelmente, se não no mês de julho, mas no início de agosto, a primeira quinzena de agosto, a gente acha que consegue apresentar para a sociedade, então, esse plano de contingência, que nada mais são definição de protocolos para que as pessoas possam saber como se comportar quando um fato desse, esperamos que não aconteça nunca mais, mas se um fato desse voltar a acontecer, a gente tenha um pouco mais de objetividade com protocolos conhecidos, definidos e treinados. Okay? Todo plano de contingência que a gente faz, aí ele tem que ser treinado, tem que ser feito simulados. Nós fizemos aí em atendimento a notícia do governo federal de que pelo menos os municípios ganhariam R$1 milhão, os municípios maiores. Nós encaminhamos, inclusive, a proposta de contratação de uma empresa para que nos assessorasse em fazer esses simulados, uma empresa que, inclusive, já tínhamos até a identificação, que ela tem uma certa expertise, mas, infelizmente, numa primeira análise, Blumenau não foi contemplado pelo governo federal e a nossa Secretaria de Gestão Governamental fez os recursos solicitando uma reavaliação, e vamos aguardar exatamente, então, essa possibilidade
de nós sermos atendidos com esse pelo menos 1 milhão que a gente possa utilizar. Além disso, o que é possível fazer por parte do município, a gente está fazendo, que é a readequação das estruturas físicas, a própria ativação da guarda patrimonial armada, né? Então, a gente está procurando fazer algumas coisas, alguns treinamentos envolvendo a própria Polícia Militar dentro daquele programa que eles têm antigamente atirador ativo, hoje mudou o nome. Então, a gente está progredindo, mas o final disso vai ser exatamente a divulgação do plano de contingência, onde vai prever todos os protocolos possíveis e necessários. É importante a gente ter pelo menos a noção do que fazer em caso de algum desastre, seja ele natural ou não, como o senhor falou. Ontem a gente teve um incêndio numa empresa ali na rua General Osório. Olha como é importante ter uma organização nesse sentido, né, na prevenção. Tinha uma brigada, a brigada agiu rápido, então conseguiu dar uma atenção até a chegada dos bombeiros. Claro que não conseguiu evitar o prejuízo que teve ali com o incêndio, né, mas os prédios em volta todos foram preservados ali daquela situação. Por isso que é tão importante assim a gente ter esses planos, né? Jorge, em qualquer atividade nossa, do nosso cotidiano, nosso dia a dia, se você tiver um planejamento antecipado, você consegue executá-la com mais facilidade. Se qualquer incidente, pode ser até envolvendo um problema com o seu carro, se você tiver conhecimento do que fazer, você vai conseguir resolver o mais rápido possível. Se você não tiver, você vai ter dificuldade e as consequências poderão ser maiores. Então, qualquer atividade, essa em específico, nós temos que ter protocolos bem definidos e entendidos, principalmente começando pelo público interno do próprio estabelecimento e também as outras instituições que estão direta ou indiretamente envolvidas. Então, por isso que é feito sempre o plano de contingência, que nós temos já vários em Blumenau, além do plano de contingência para enfrentamento à inundação ou deslizamento, nós temos vários planos de contingência que norteiam, né, protocolos para que tenham maior facilidade de execução quando acontecer. Coronel, como é que a comunidade pode participar dessa campanha do Julho Laranja? Bom, primeiro, nas nossas redes sociais, nós divulgamos toda a nossa programação. Nós temos aí, sexta-feira, que vai ser um evento pontual, com a presença do senador Amin. Dia 4 de julho, nós teremos um simulado de evacuação de todas as unidades do município, de entidades educacionais. Dia 8 de julho, que é um sábado, nós teremos uma ação social lá na escola Conselheiro Mafra, lá na Velha Grande, né, com a presença de várias secretarias do município, com a presença de algumas instituições de segurança. Então nós convidamos toda a comunidade da região da Velha para que se façam presente. Dia 11 de julho nós teremos aí a doação de sangue, que é uma ação importante, porque muitas pessoas dependem dessa ação. Dia 12 de junho nós temos uma ação interna de visita, porque o nosso pessoal conheça as barragens no Alto Vale, porque muitas vezes a própria pessoal da Defesa Civil fala na barragem, mas não conhece. Então, nós queremos que eles tenham esse conhecimento para que eles possam saber, quando falam, saber exatamente o que está falando. Nós temos depois exposição fotográfica nos terminais da nosso transporte urbano, para que as pessoas possam reviver aqueles momentos, mas não só reviver, relembrar aquilo que é possível e que é necessário fazer para que a gente não possa cometer ou sofrer aquilo que a gente cometeu e sofreu no passado. Aliás, o nosso grande objetivo com isso é fazer com que a gente possa crescer a nossa resiliência, né, a nossa conscientização, para que se um dia acontecer, a gente tenha mais condições, melhores condições, mais facilidade, com menos prejuízo possível para fazer o enfrentamento. Não podemos esquecer, né, Coronel? Porque exatamente, se a gente não esquecer, a gente está sempre preparado. A gente sempre usa sempre uma frase, lembrar para não esquecer. É isso, né? Aí, então, isso aí. Exato, então para que a gente realmente tenha consciência daquilo que a gente precisa fazer, porque, veja bem, em relação só a deslizamento, um fato, 95 dos deslizamentos acontecidos em 2008 foram provocados por alguém. Então houve a intervenção antrópica, ou seja, o homem foi lá, fez alguma intervenção e não fez de forma correta, e aí acontecem os grandes deslizamentos.
É verdade. Coronel Carlos Olímpio Menestrina, secretário da Defesa Civil, muito obrigado pela participação do senhor hoje nesta manhã aqui na Itaberá Bandeirantes. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes. Um grande abraço e estamos sempre à disposição. E eu conclamo a todos que participem naquilo que podem, claro, obviamente, cada um tem seus compromissos dessa programação e desse momento especial que são os 40 anos após a grande enchente de 1983. Um grande abraço. Falamos sobre a programação do Julho Laranja, que começa amanhã, sexta-feira, aqui em Blumenau, com o secretário da Defesa Civil, Coronel Carlos Olímpio Menestrina.